Eu voltei, mas nada mudou em 2025. O rei dos furos segue sendo o mesmo, né, Bruno Prado? Porque Gabigol no Cruzeiro, quem cravou? Cravou inclusive como ia acontecer. Vai ser apresentado na virada do ano, vai ter uma super apresentação. Furinho do pilhado, na imprensa inteira. Gabigol certo com o Cruzeiro. Cuca no Atlético Mineiro. Adivinha quem que veio, quem veio? Cravando, furando todo mundo. Pilhadinho, furou todo mundo. Matheus Pereira, que não ia pro Palmeiras, me xingaram. Ah, tá mentindo. Veio ou não veio pro Palmeiras? Não veio pro Palmeiras. E o Richarlison, como eu antecipei, falei que não voltaria pro Brasil. Ou seja, uma coleção de furos do pilhado aí pra vocês. Já para começar o ano, já para começar mostrando que aqui é informação. E vem com as suas gracinhas agora, Flávio Prado. Vem com as suas gracinhas, porque eu voltei do recesso e eu voltei gigante. Uma boa tarde, Bruno Prado. Boa tarde, Flávio Prado. Fábio Piperno. Vamos falar de Gabigol no Cruzeiro. Vamos falar desse momento aí, né? Cruzeiro com super contratações. Tem o Palmeiras se reapresentando, hein? O Palmeiras se reapresentando com o Paulinho, com o Facundo Torres, tentando ainda o Andreas Pereira, que eu acho muito difícil, e disse desde o começo que eu achava muito difícil. Vamos trazer informação do Corinthians, do Flamengo, hein? O Flamengo que gastava tanto em reforços, não tá contratando em ninguém. Já tô sabendo que tem que reequilibrar o caixa, que o Flamengo gastou muito e o BAP chegou segurando o caixa, então tem muita notícia pra gente trazer. Boa tarde, Flávio Prado, Bruno Prado, Fábio Piperno. Flávio Prado, eu quero passar pra você pra começar, pra você falar aqui pra todo mundo. Pilhado, você é foda. Pilhado, você deu tudo que é informação exclusiva, apesar das minhas gracinhas. E além disso, Flávio Prado, um Palmeiras se reapresentando com o Paulinho, com o Facundo Torres, com um elenco que promete ser ainda mais poderoso, mas um elenco renovado, hein, Flávio? Muito boa tarde para você, Pilhado, feliz ano novo. Olha, eu não sei, eu confesso a você que eu tava viajando, eu tava fora, e a minha neta me falou várias coisas, e eu soube tudo através da minha neta, da filha do Bruno, que é torcedor do Cruzeiro, e o rapaz, o Piperno tá aqui do meu lado, eu perguntei se ele tinha ouvido, e ele disse que não ouviu você falar isso. Eu não sei, eu ouvi da minha neta, da Isadora, que torce... O Piperno tá com a idade avançada, ele não escuta mais esse animal. Ele tá com a idade avançada, então ele não escuta. E você é um bobo. Então é só por isso. Bruninho, você que é mais jovem, quem que furou todo mundo, Bruninho? Olha que beleza, ela tá todo feliz. Tá todo feliz, que voltou. Não, olha lá, e não reconhecem, né, Pilhada? É triste, né? Não eu ouvi da tua filha isso aí. Não reconhecem. Eu ouvi ela falando tudo. As suas informações, né? É uma coisa muito triste isso, né? Os companheiros não reconhecem as suas informações antecipadas. Você ouviu, Piperno? Eu tô tentando puxar na memória. A memória é boa, hein? Pois é. Não. Mas, se você falou, não tem problema. Se você falou, tá ótimo. Fico feliz. Ô, seu velho tonto, chato. Você não precisa reconhecer nada. E o Palmeiras, hein? Palmeiras vem com Paulinho, Palmeiras vem com Facundo Torres. E, claro, que a gente, falando de Palmeiras, vai falar também que o Dudu deu uma cornetada no Abel Ferreira, né? O Dudu deu uma cornetada no Abel Ferreira, na apresentação no Cruzeiro, mas é um Palmeiras que vai ser ainda mais potência na opinião de vocês. E outra, é um Palmeiras que, como não ganhou nada no passado, vai tentar investir tudo esse ano para ganhar algum título de expressão, porque foi o primeiro ano que o Abel não ganhou nada de peso, né? O Abel não ganhou nada de peso no ano passado. E é um Palmeiras que a gente vê mudar de postura, querendo investir altíssimo em jogadores já medalhões, né?
Olha, Pilhado, isso é um assunto muito sério, porque o Palmeiras foi campeão brasileiro de 2023, sem desmerecer nada de ninguém, mas a verdade o campeonato era do Botafogo e o Botafogo entregou o campeonato pro Palmeiras. O campeonato estava perdido. Aí, graças ao Endrick, aquela jornada maravilhosa, o Abel demorou demais para colocar o Endrick, e quando colocou, teve aquele jogo histórico no Rio de Janeiro, onde o Endrick comanda uma virada espetacular, e a defesa do pênalti do Everton, é claro. E aí o Palmeiras, com o Botafogo, começou a sentir, o Palmeiras ganhou. Esse ano, nada. Ou seja, o Palmeiras não vem produzindo bem. Pode ser que seja realmente a hora de fazer troca de algumas pessoas. Você fica refém daqueles que ganham, e o Palmeiras teve uma geração ganhadora. Então o Palmeiras vai trocar. Eu só não sei o nível de acerto dessa troca. É isso que a gente vai checar. Porque o Palmeiras está trocando alguns jogadores. A gente falou aqui na sexta-feira, por exemplo, o Zé Rafael está saindo. Eu acho um jogador que poderia perfeitamente continuar lá, mas eu não estou lá no dia a dia. O Paulinho vem. Paulinho é um belo jogador. Ele está contundido. Vamos ver como é que ele vai funcionar. Mas é um belo jogador. Está tentando o Andréas Pereira, ainda não deu. O Facundo Torres a gente não conhece direito. Eu tenho informação que ele joga mais centralizado. A maioria percebe ele jogando mais pelo lado do campo. Enfim, é um grande ponto de interrogação. Como será o Palmeiras este ano? Porque o Palmeiras teve 2 anos ruins, em que pese a conquista, e não se discute conquista, de 2023. Mas já não foi um ano legal, já não foi o Palmeiras produzindo bem. 22 é um marco de um Palmeiras muito bom, e depois ele veio caindo. E esse ano que passou, realmente ele foi muito mal, embora tivesse sido o time que ficou dando alguma canseira no Botafogo, mas ele foi eliminado de tudo, não ganhou nada, e isso é muito, muito complicado quando se trata de um time com a estrutura, com tudo que se oferece para que os profissionais trabalhem, como é o caso do Palmeiras. É isso, né, Piperno? A gente vai falar já do Gabigol chegando no Cruzeiro, do Dudu chegando no Cruzeiro. Eu até vi, né, que eu acompanho o que vocês falam aqui no programa. Eu vi a opinião do Bruno, eu vi a opinião do Mauro César Pereira, da nossa mesa. Eu discordo em partes, tá? Eu acho que o Gabigol, especificamente, não é uma contratação mais midiática apenas do que técnica. Eu acho que o Gabigol pode jogar muita bola ainda, minha opinião. Realmente, não jogou nada há 2 anos no Flamengo. Nada. Mas eu acho que o Gabigol, pro nível futebol brasileiro, é um baita atacante, é jogador decisivo, é jogador de jogo grande, é jogador que provoca rival, já chegou lá provocando o Atlético Mineiro, né? Falando que o primeiro título da casa do rival, do maior rival do Cruzeiro, ele conquistou. E aí já teve gente, foi ele sozinho? Claro que não. Mas o Gabigol, né, fez parte daquele título. Eu acho que o Gabigol pode entregar muito. Dudu, eu tenho mais dúvidas, mas a gente vai falar muito sobre isso ainda. Agora, Piperno, a gente estava falando dessa situação do Palmeiras. É um Palmeiras que parece consciente que caiu muito de rendimento, porque há muito tempo que a gente não vê o Palmeiras contratando medalhões assim, 18 milhões de euros no Paulinho, 20 milhões de euros oferecendo para o Andréas Pereira, ofereceu 12 milhões e meio de euros pelo Matheus Pereira e o Cruzeiro nem pensou em aceitar. Ou seja, está abrindo caixa. E o Flávio disse uma coisa certa, né, Piperno? O futebol do Palmeiras caiu nos últimos anos. Nos últimos 2 anos, o Palmeiras não tem jogado bem. Conquistou aquele brasileiro que o Botafogo deu uma entregada histórica e teve seus méritos por ter culhão para conquistar aquele título brasileiro. Mas esse ano, de novo, sem grandes atuações, sem grandes títulos de expressão. Será que bateu ali um friozinho na barriga da Leila? Opa! Chegou a hora de investir pesado, porque a gente pode estar entrando numa curva de queda dentro do Palmeiras. Pilhado, um grande abraço, um feliz ano novo aí para nossa audiência. Bom, tem algumas coisas envolvidas nisso. Primeiro, realmente o Palmeiras não jogou bem nas temporadas 23 e 24, embora tenha sido campeão e vice do Brasil. Mas o nível de exigência do Palmeiras também é bem alto. Em 23, o Palmeiras contratou só 2 jogadores, eu reforço sempre isso, só trouxe o Richard Rios e o Arthur. E o Palmeiras teve muito lucro, porque o Richard Rios talvez tenha sido o jogador que mais tenha se valorizado nesse século aqui no Palmeiras. O Palmeiras raramente acerta, como foi o caso dele. Foi um jogador que custou mais ou menos 1 milhão de euros, hoje vale 15, 20 vezes mais. E o Arthur, o Palmeiras revendeu com lucro. Agora, em 24, o Palmeiras gastou muito. O
O Palmeiras trouxe, por exemplo, o Maurício por mais de 60 milhões, repatriou o Felipe Anderson, trouxe o Giai. O Palmeiras trouxe vários jogadores caros e esses jogadores que podem mostrar mais ainda não resolveram os problemas, não atenderam às expectativas. Aí o Palmeiras vai para o mercado, mas o Palmeiras vai para o mercado pilhado com muito juízo. Esse 24 foi, apesar desses gastos todos, o ano de maior lucro do Palmeiras em todos os tempos. Até outubro o Palmeiras já tinha lucrado 197 milhões, um absurdo de dinheiro. O Palmeiras andou vendendo muito bem a garotada. E o Palmeiras tem uma outra safra subindo que é muito boa. Agora, quando você tem muito dinheiro no bolso, às vezes você cai na tentação de fazer negócios de, eficácia duvidosa. Mas em hipótese alguma, eu pagaria essa grana toda no Andréas. Por quê? Porque eu acho, e já falei isso aqui, eu acho o Richard Rios um jogador mais completo que ele. O Richard Rios, às vezes às vezes é meio mal visto pelo torcedor, porque em um momento ou outro ele tá lá, um jeitão meio indolente, peladeiro, né? Gosta de jogar como se estivesse no campinho da esquina em alguns momentos. Aí ele falhou num gol lá contra o Corinthians, pegaram no pé. Mas não vamos esquecer que esse cara entrou na seleção da Copa América e na volta fez vários jogos muito bons. Ele foi regular em vários momentos? Foi, é verdade. Mas também foi um jogador irregular num time que não jogou bem, especialmente no segundo semestre. Então, se ele teve proposta alguns meses atrás para deixar o Palmeiras e falava-se a época em que tinha time da Europa oferecendo 20 milhões de euros por ele, como é que o Palmeiras agora vai pagar tudo isso também no Andréas? Eu acho que não é uma contratação que não tem muito sentido. O Andréas Pereira é um cara que joga na Premier League, é verdade, joga num time pequeno. Então, o que o Andréas mostrou no Flamengo não é melhor do que aquilo que o Richard Rios já mostrou no Palmeiras. Então, eu não faria esse investimento. Agora, o Palmeiras continua assim atrás de um 9. Falou-se, inclusive, no Uruguai, Agustín Martínez. Esse jogador fazia a dupla com o Facundo Torres, naquele Peñarol de 21, que, aliás, passou feito um trator pelo Corinthians na Copa Sul-Americana, 4-0 e 2-0, ainda na fase de grupos. É um jogador que pintou muito bem, mas não vingou no futebol italiano, é verdade. Mas o fato é que o Palmeiras está com dinheiro em caixa, a perspectiva de ampliar o faturamento é ainda muito boa, porque também não vamos esquecer que fez um acordo com a W Torre, aumentou um pouquinho o estádio, tem uma outra safra da base muito boa, o Palmeiras é campeão brasileiro sub-20, então eu acho que está tudo normal para um time, para um clube que de fato está num outro patamar de gastos, se a gente comparar com a realidade do futebol brasileiro. Mas aí eu discordo um pouco do Piperno, hein, Bruno? Eu acho que o Andréas Pereira tá voando lá na Inglaterra. O Andréas Pereira está sendo o titular do Fulham, um dos principais jogadores do Fulham, que não faz uma má temporada. Claro, não é um dos gigantes da Inglaterra, não vai brigar por título, mas o Andréas Pereira está jogando muita bola. Eu sempre acho um bom reforço. Mas aí, realmente, para gastar 20 milhões de euros, podem ter jogadores melhores, né? Até do que o Andréas. Mas é um Palmeiras que muda a sua política, né, Bruninho? Muda, né? O Palmeiras... e eu acho que a conclusão é de que tem que renovar o elenco porque os jogadores caíram de produção, envelheceram. É claro que quando você não ganha um título importante, isso é acelerado. Talvez se não tivesse vencido em 2023, o Campeonato Brasileiro já teria feito ali alguma mudança. Mas não é uma mudança radical. Assim, os valores chamam muita atenção e o futebol brasileiro, futebol no geral, né? Mas aqui no Brasil estão gastando, né? Uma grana que há alguns anos, há 3, 4 anos, não se imaginava aqui no Brasil. Está muito caro, então... eu acho que nenhum jogador vale o que estão pagando por eles. E eu não estou dizendo que os jogadores são ruins. Eu acho o Paulinho ótimo, mas eu acho que ele não vale 18 milhões de euros e muito menos 25, que seria a soma ali dos jogadores que estão sendo incluídos na negociação. Como eu não acho que o Andréas vale 20, mas o mercado hoje está cobrando isso. Então é uma coisa que não tem muito como fugir. O Flamengo pagou 20 no Alcaraz. Sim, é uma coisa, é um mercado caríssimo, um mercado que
hoje os preços estão muito mais altos do que os jogadores valem, apesar de serem ótimos jogadores. O Paulinho eu acho que vai dar muito certo no Palmeiras, eu acho um jogador muito bom. É um cara que em 2 anos aqui no futebol brasileiro, no Atlético Mineiro, somando os 2 anos, ele fez 50 gols. Então é um cara que pode ajudar muito o Palmeiras. O Palmeiras ele tem algumas coisas que eu acho que devem ser colocadas na era Abel Ferreira. O ano de 2022 realmente foi o pico assim de melhor futebol apresentado pelo Palmeiras. Ganha o Campeonato Brasileiro, não ganha a Libertadores em 22, cai na semifinal para o Atlético Paranaense, mas de futebol apresentado foi o melhor. Mas eu acho que foi uma exceção, e aí não é um menosprezo ao trabalho do Abel, que é excelente, mas o jeito que o Abel joga, aquele ano ele foi um pouquinho acima, foi diferente em relação ao que muita gente considera um futebol mais bonito, mais vistoso. Que o ano de 23 e o ano de 24, ele não foi tão diferente do ano de 21. É que em 21 ganhou a Libertadores no final daquele ano do Flamengo. Mas naquele ano de 21, o Palmeiras ele cai para o CRB lá no início do ano. Tem ali uma coisa que você pode considerar, que 2020 emendou em 2021, então ali foi difícil para todo mundo. Mas no Campeonato Brasileiro de 21, por exemplo, o Palmeiras ficou a 18 pontos do campeão brasileiro, que foi o Atlético Mineiro, e ganhou a Libertadores. É um time que joga mais ou menos dessa maneira, não é um time na mão do Abel, um time muito vistoso, é um time competitivo, e mais uma vez foi competitivo. Palmeiras ele fez mais pontos no campeonato de 24 do que no de 23. Ele de novo competiu, ele de novo chegou. Aí tem um ponto, que aí eu acho que foi o ponto de 24 que tem que ser observado. Nos grandes jogos o time não foi bem. Independente do estilo de jogo, nos grandes jogos, o Palmeiras nos outros anos, ele venceu os grandes jogos. Em 24 ele não venceu, ele foi muito mal nos grandes jogos. Esse é o ponto de diferença. Se pegar o ano todo, número de pontos, aproveitamento, não foge muito do que tem sido o Palmeiras nos últimos anos. Mas aí é o ponto falho, que aí, acho que aí chama atenção para a diretoria pensar em ter jogadores que daquele estilo assim, ó, esse cara se tiver uma chance no jogo, tem mais chance dele fazer o gol do que os caras que a gente tem aqui. O Paulinho pode ser esse jogador, porque nos grandes jogos é que o Palmeiras falhou. No aproveitamento, na análise de números, gols marcados, gols sofridos, aproveitamento, vitórias, empates, derrotas, pontos no campeonato, não mudou tanto assim. Mas nos grandes jogos o time falhou, então acho que esse foi o único ponto, porque em futebol apresentado, o de 22 ele foi uma coisa meio fora da curva. Nos outros anos, o Palmeiras sempre foi assim, competitivo, brigador, chato de ser batido, duro de ganhar do Palmeiras, mas nesse ano a diferença é que nos grandes jogos o time perdeu, competiu, mas perdeu. Não ganhou nenhum, né, Bruno? Não. Se eu não me engano, o Palmeiras não ganhou do Botafogo, que foi o líder, não ganhou do Inter, não ganhou do Flamengo, não ganhou do São Paulo. Ele não ganhou dos principais concorrentes ao título brasileiro. Do São Paulo, sim. Do São Paulo ele ganhou. Do Fortaleza, não. Do Fortaleza, não. Botafogo, Flamengo, Inter e Fortaleza, no Brasileiro, o Palmeiras não ganhou de nenhum deles. E se pegar a mata-mata, do Botafogo na Libertadores, ele é eliminado com uma derrota e um empate. Do Flamengo, ele ganha o jogo de volta aqui, mas tomou 2 lá na Copa do Brasil, então foi eliminado. Então, nos grandes jogos, né, contra Botafogo, Flamengo, Inter e Fortaleza, ele não venceu nenhum no Campeonato Brasileiro. Agora, a gente fala de um Palmeiras que é o clube que, junto com o Cruzeiro, está mais investindo, né? Foram os grandes investimentos de peso agora, por enquanto, nessa janela de transferência. Cruzeiro, que contratou Gabigol, Dudu, vai contratar 2 zagueiros agora, 100 milhões de reais para contratar 2 zagueiros. Avançou a negociação com o Fabrício Bruno, tá? O Fabrício Bruno, que é zagueiro do Flamengo, tá avançando a negociação entre Fabrício Bruno e Cruzeiro. Então, é o Cruzeiro com mais um nome de peso, e é de peso porque o cara estava na seleção brasileira até pouco tempo, em algumas convocações da seleção brasileira, e o Palmeiras também. Ou seja, antes a gente falava Flamengo, era o time que mais investia, Atlético Mineiro também investia muito pesado, e são clubes que estão dando uma segurada. O Atlético Mineiro agora, que diz que tem que reequilibrar, vendeu o Paulinho, não trouxe nenhum grande nome ainda. Um Flamengo que grande parte da torcida vem questionando. Cadê aquele Flamengo que investia pesado? É outra diretoria. E agora cabe ver como vai ser a gestão do BAP, porque é muito bonitinho enquanto tá no discurso. Vamos equilibrar o caixa. O Flamengo agora vai dar uma segurada. É muito bonitinho. Agora, se resolver ter esse discurso e não ganhar nada, a torcida já vai começar a dizer que na era Landim gastava, mas ganhava título, que ganhou Libertadores 2 vezes, que ganhou Brasileiro. Então, o BAP sabe
que ele pode estar cortando, reequilibrando o caixa, mas que se ele não gastar nada, não contratar e não ganhar, vai ser muito criticado. Isso é óbvio. Agora, o que está virando moda, Flávio Prado, é jogador, depois que sai de clube, criticar treinador. Né? Foi assim com os jogadores do Corinthians, né? Na época do Vitor Pereira, Roger Guedes,